Fala, gente! Começando mais um almoço com a Fiel aqui no canal Café do Setorista. Um almoço com a Fiel hoje gravado, mas com informações de bastidores para você. Por quê? Porque neste momento que você está assistindo o almoço com a Fiel, eu estou na estrada, né? Voltando, né, para São Paulo, voltando, né, para minha cidade, voltando para o meu estúdio, para o nosso estúdio do canal Café do Setorista. Vou dar um tapa muito rápido em relação ao jogo, já falei muito no pós-jogo de ontem, mas eu quero falar para vocês, até para evitar especulações e para você também estar a par do que está acontecendo. Ontem tivemos algumas visitas ilustres na Neoquímica Arena, né? João Félix, o Cancelo, o Wesley e também o Renan Lodge. Existe alguma chance, algum desses jogadores pode reforçar o Corinthians na temporada 2026? Dois deles esquece jamais, um é sonho e o outro existe a possibilidade. Tudo isso agora para você, vou explicar a situação, né, de cada um, né, enfim, os bastidores que eu apurei no Corinthians logo após, né, que a partida terminou. Aliás, logo após que a partida terminou, não. Logo após que o meu pós-jogo terminou, eu saí fazendo as ligações para, né, deixar você aí na temperatura certa em relação à temporada 26 e a essas visitas ilustres ontem na Neoquímica Arena para assistir Corinthians 2, Botafogo 2. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu convido você, vem tomar um café comigo. O programa de hoje tem o apoio do nosso querido restaurante Sete Mares, Estrada das Lágrimas, em São Caetano do Sul. Estou com saudades do restaurante Sete Mares. É um dos motivos que eu não fiquei em Franca, né? Morando em Franca, porque o restaurante Sete Mares, meu amigo, imagine 6 horas para ir no restaurante Sete Mares de viagem, não dá, né? Eu faço 1 hora em ponto, cravado da minha casa até o restaurante Sete Mares, eleito o melhor restaurante do ABC Paulista 8 vezes consecutivas. Para mim, um dos melhores de São Paulo, da capital. O restaurante Sete Mares é maravilhoso, meu amigo, é sensacional, um restaurante realmente digno, né, de toda a nossa audiência e de todos aqueles que vão lá conhecer. Muitos corintianos, né? Aliás, sempre, né, os corintianos e cafezeiros estão lá no restaurante Sete Mares. Os melhores peixes e frutos do mar. Eu sempre falo para vocês que não existe peixe congelado lá. Chef Simo, Wesley Calcin, companhia, eles compram, né? Sempre pela manhã. Tem também carnes vermelhas, também massas, tem tudo lá, porque às vezes você não gosta de peixe, dá para ir toda a família, dá para todo mundo curtir. Tem o melhor espaço kids, tá? Que existe hoje no restaurante, até porque o restaurante é surreal, é muito grande, é muito lindo. Enfim, em cima você pode fazer sua festa de evento corporativo, casamento, várias festas de casamento que ocorrem lá. Então vai lá conhecer o restaurante Sete Mares, você vai acabar me encontrando, porque eu estou sempre por lá, é maravilhoso. Deixa eu, dá uma olhada aqui no arroba, tá? E vai lá, ó, segue lá, né? Fala para você deixar, não é o like, né? Para você seguir o restaurante Sete Mares, tá? Mas deixa o like também, porque agora nós vamos falar do Esporte Clube Corinthians Paulista. Sobre o jogo de ontem, acho que, né? Já deixei aí um corte para você, né? Um corte para você aí do pós-jogo, que explica tudo. Eu acho que, né, muita coisa preocupa para o jogo contra o Cruzeiro, né? O empate contra o Botafogo mostrou algumas coisas que preocupam, né? Um time que cansa e morre no segundo tempo, um time que muito mal montado pelo Fabinho Soldado, uma característica de jogadores lentos, muito jogador mascarado que não está jogando bola, exemplo Garro, por exemplo, muito erro técnico, né? Exemplo Yuri Alberto, Mateuzinho nos gols lá do Botafogo, enfim. Dorival também demora para mexer, tem muita coisa aí que preocupa para esse jogo contra o Cruzeiro. Mas eu quero falar especificamente dos jogadores que estiveram ontem na Neoquímica Arena, algumas estrelas do futebol mundial, nem tanta estrela assim, né? Não brilharam no futebol mundial, né? Mas enfim, estiveram lá e são jogadores que você olha e fala, dificilmente vão jogar no futebol brasileiro. Pô, o Memphis, o Suárez, depois que o Suárez jogou no futebol brasileiro, você quer o quê, velho? Né? O Ronaldo Fenômeno era daqui, esse é o maior de todos. Mas o Suárez jogou aqui no Grêmio recentemente, o Memphis, o camisa 10 do Holanda é do Corinthians, então não dá para duvidar de nada. Então quero deixar
vocês informados na temperatura certa. Dos 4 jogadores, tá? Vou colocar a imagem deles aqui e vou analisar para você. Dos 4 jogadores, 2 esquece, 1 é sonho, existe a vontade, e o outro é realidade. Então vamos lá, vamos começar pelos sonhos, puxar logo para descartar, tá? O João Félix, né? Jogador aí que você vê aí na imagem, né? Junto com o presidente Osmar Stabile, né? Jogador que... Esse é o Wesley, né? Desculpa, gente. Aqui, cadê ele aqui? O João Félix, né? O João Félix, né? Vamos lá. O João Félix, que você vê aí na imagem com o presidente Osmar Stabile, esquece, chance zero dele vestir a camisa do Corinthians, só foi lá ontem mesmo porque é companheiro de time, né? Do Wesley. O Wesley acabou, né? Levando ele para lá, então não tem chance nenhuma, só esteve lá pela amizade com o Wesley. Enfim, por isso que apareceu. Pô, seria um baita de um reforço, né? O João Félix seria um reforço realmente... É jovem, corre, dribla, né? Enfim, mas não deu certo no futebol europeu, né? Se esperava muito mais dele, né? Do João Félix, né? Da carreira dele. Um jogador que vestiu grandes camisas, né? Como a do Barcelona, por exemplo. Desculpa, né? Do Barcelona, né? Como o Milan também da Itália, o Chelsea, enfim, o Atlético, né? De Madrid. Esse é o João Félix, né? Um jogador que foi revelado ali pelo Benfica, né? Enfim, teve formação no Porto também, mas é um atleta que acabou não vingando e hoje está no Al Nassr. Ele até queria voltar para o Benfica, mas hoje está no Al Nassr, e é impossível ele vir agora para o futebol brasileiro. Então, como eu não estou aqui para iludir o torcedor corintiano, já vou passar logo. João Félix só estava lá porque é colega do Wesley, enfim, então não tem nada, não estou aqui para iludir ninguém, tá? João Cancelo, aliás, esses dois Joãos aí resolveriam a vida, né, do Corinthians, porque o João Cancelo se trata, né, de um jogador bem interessante, tá? Né? Eu gostaria, né, de vê-lo, né, com a camisa do Corinthians. É um jogador que hoje, né, ele está numa posição aí, né, lateral direita, que é uma posição para mim que é uma das mais carentes do Corinthians. Eu acho o Mateuzinho fraco, tá? O Mateuzinho falha demais. Ontem você viu, ele foi dar o bote, aí não conseguiu, né? Perdeu a bola para o cara, não conseguiu fazer a falta, na sequência o gol, né, do Cuiabano. Para mim, o erro foi do Mateuzinho. Aliás, o jogador que outra hora foi dar um cruzamento, cruzou em cima do Dieguinho, não acerta um cruzamento, faz uma partida boa e 15 partidas ruins, né? Então, o Mateuzinho não me agrada. O João Cancelo, pô, seria fantástico, né, ver ele vestir a camisa do Corinthians, um cara que também vestiu a camisa do Benfica, do Valência, da Juventus da Itália, do Manchester City, do Bayern, enfim, Barcelona, pô, velho, Manchester City, Barcelona, enfim, todos esses clubes grandes. Hoje está no Al Hilal, né? É um atleta que tem contrato até junho de 2027 com o Al Hilal e tem um salário aí fora da realidade, um salário de mais de acho que deve ter mais ou menos o salário que o Memphis ganha no Corinthians. Então, seria impossível o Corinthians pagar isso no lateral direito. Eu acho que o lobby dele é mais pelo que o Malcolm fala do Corinthians. Ele já tinha aparecido com uma camisa do Corinthians já em uma publicação. Enfim, mas não é um jogador aí que eu vejo que há a possibilidade de ele vestir a camisa do Corinthians. Aliás, nem o João Cancelo e nem o João Félix, tá? Nunca ouvi nada sobre eles, deixar bem claro aqui. Eu só estou fazendo um pente fino e deixando você bem informado na temperatura certa. Então, esses dois, João Félix e João Cancelo, cancela. Não existe a menor chance deles jogarem no Corinthians, tá bom? Um no Al Hilal, outro no Al Nassr, sem chance alguma, né? O João Cancelo com um contrato mais curto, mas também sem chance, tá certo? Vamos começar pela realidade. Renan Lodge. Esse jogador interessa ao Corinthians, tá? Ele está naquela lista longa lá de jogadores que interessam, que foi e que estão aí no scout, né, do Fabinho Soldado e também do Dorival Júnior e de toda a equipe do Fabinho Soldado. O Renan Lodge interessa. A negociação aberta, não tenho essa informação.
mas é um jogador que interessa estar no radar do Corinthians. Por quê? O nosso querido aí, o nosso querido Renan Lodge, tá? Ele tem um probleminha aí, né? Tá livre tá livre no mercado, mas o protegido, né? Enfim, pela FIFA, mas ainda precisa desenrolar, né? A sua rescisão unilateral, né, de contrato por justa causa com o Al Hilal. É uma coisa que ainda, né, está sendo discutida, tá? Ainda está sendo. Deixa eu colocar o ruído aqui, porque passou. Nossa, velho, essa cidade aqui, o lamentável dessa cidade é esses caras com som alto, assim, velho. Isso aí eu achei lamentável. Então, assim, é um cara que ele, né, ele tá sem contrato, tá treinando lá no Atlético Paranaense, tá? Mas é um jogador que a gente tem que aguardar ainda para ver quem vai, né? Realmente se ele vai ganhar aí a sua rescisão de fato, tá? A sua rescisão de fato aí, porque pode ter um imbróglio, enfim. O que eu ouvi no Corinthians é um cara que tem uma situação contratual meio enrolada e duvidosa que não dá para ir para cima dele agora. Eu não estou muito bem informado do Renan Lodge, tá? Da atual situação dele. Eu não sou aqueles que acompanham todo o noticiário aí de jogadores da Europa, enfim, do exterior. O que eu estou te falando é que eu ouvi no Corinthians. O que eu ouvi no Corinthians foi o seguinte: é um cara que interessa, mas que tem uma situação contratual dele ainda que precisa ser definida, né? Uma rescisão lá ser definida de fato, né? Com o Al Hilal, para ficar realmente livre no mercado e depois o Corinthians não contratar o jogador ou qualquer outro clube, né? E ter algum tipo de problema, porque lembra o Jô, né? Que o Corinthians foi lá, conseguiu contratar o Jô, e aí depois, né? O que aconteceu, né? Em relação ao Jô, tá? Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado, né? Para que o Corinthians não venha, né, fazer nenhuma besteira, tá? Em relação a esse jogador, né? O Lodge, né? Que é um jogador que parece, né? Enfim, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver uma matéria dele antiga. Vai, Renan Lodge, contratado pelo Atlético, recebe banho de água fria. Ó. Cadê? Renan Lodge se declara o Atlético após a homenagem. Enfim, né? É um atleta aí, ó. Renan Lodge, contratado pelo Atlético, recebe banho de água fria. Chance de ficar no Brasil é zero, tá? Lateral formado na base do Furacão está sem clube desde quando rescindiu com o Al Hilal depois do Mundial. Então foi dia 17 de novembro. Ó. Renan Lodge está livre no mercado desde quando pediu a rescisão de contrato com o Al Hilal. Com futuro indefinido, o lateral de 27 anos vem utilizando a estrutura do Atlético Paranaense para manter a forma, tá? Então é isso mesmo. Você viu, uma fonte do Corinthians me disse isso. Então é isso aqui que está acontecendo. Ó. Ele rescindiu, né? Desde quando ele pediu a rescisão contratual junto ao Hilal, está lá com 27 anos utilizando a estrutura do Atlético Paranaense. Diante do cenário é natural que o retorno do defensor com passagem pela seleção brasileira no Atlético seja especulado. O atleta é formado na base do Furacão, né? O Flamengo também chegou a ser apontado como um dos interessados além do Vasco, né? Entretanto, o Jorge Nicola descartou a possibilidade de assinar com o Atlético, caso a equipe confirme o acesso à Série A. Enfim, a chance de ficar no Brasil é quase zero, diz aqui o representante do lateral, Pablo Miranda. Então é um sonho, né, velho? Hein? Onde o Renan Lodge jogará a partir de 2026, confiante que irá vencer o processo contra o Al Hilal, a tendência é que retorne para a Europa, tá? Então é quase impossível também o Renan Lodge vestir a camisa do Corinthians, por isso que eu falei, 2 esquece, um é sonho e o outro é realidade. Então vamos para a realidade. Wesley, jogador que não está nos planos do Jorge Jesus no Al Nassr. Por quê? Porque o técnico português quer um jogador mais capacitado para preencher a vaga de estrangeiro, né, de jovens abaixo de até 21 anos, né, ou abaixo de 21 anos. O que eu fiquei sabendo dentro do Corinthians o Fabinho Soldado gosta muito, o Dorival está aceitando qualquer jogador de beirada porque está desesperado, mas que hoje o lobby maior é do Wesley. Ele tem sido oferecido ao Corinthians constantemente.
E ele tem se oferecido ao Corinthians. Inclusive, né, tem uma postagem dele, né? Tem uma postagem do próprio, né? Do próprio Wesley dizendo: feliz por poder voltar em casa, até breve, tá? Isso aí já deixou muito corintiano com uma pulga atrás da orelha, né? Ele falou até breve. Outro dia ele também falou saudades. Então o que me passaram é isso. Eu já havia trazido essa notícia para vocês. O Wesley foi oferecido. O Corinthians monitora a situação do jogador, tá? O Fabinho gosta muito dele e gostaria de tê-lo, né, de volta ao Corinthians. O Dorival aceitaria, porque o Dorival está aceitando qualquer jogador de beirada que se oferecer para ele, ele vai aceitar, tá bom? E me passaram que é mais o Wesley se oferecendo do que qualquer outra coisa. Mas se o Wesley, por exemplo, garantir, o empresário dele lá, garantir que eles conseguem a liberação ou o empréstimo gratuito, ele vai jogar no Corinthians, tá? É claro que se outro clube oferecer mais, alguém pagar, e as coisas mudam. Mas se o Wesley vive se oferecendo, inclusive ele vive se oferecendo ao Corinthians, os agentes dele já ofereceram ao Corinthians, repito, o Fabinho gosta, o Dorival está aceitando qualquer ponta, ele quer o Dorival quer o Pedro Rocha, quer o Michael, o Victor Sá, qualquer jogador de beirada o Dorival está aceitando, porque é uma necessidade, uma carência do elenco, e o Wesley, tá? Repito, se ele chegar para o Corinthians e falar, depois de resolver o transfer ban, tá, gente? Tudo isso sempre depois de resolver o transfer ban, que vai ser pago, né? A gente crê que vai ser pago. Se ele conseguir falar assim, ó, eu tô livre, eles vão me emprestar porque eles querem abrir a vaga lá, aí a chance vai aumentar, beleza? O que eu acho, o que me desanima muito, ele pode ter ganhado uma experiência jogando ao lado do Cristiano Ronaldo e companhia, pode. É um jogador que tem uma força, uma explosão física aí, sobrenatural, eu estou exagerando, mas ele é diferente na explosão física, tá? Ele é diferente. Ele joga na frente e ninguém pega. Só que ele também não é fera no 1 contra 1, ele não tem o drible, entendeu? Ele não tem o drible. Eu não curto o Wesley, acho o jogador pouco inteligente, não curto, mas enfim, esse é o Corinthians, né? Tá bom, gente? Então é isso que eu queria passar para vocês, desses 4 que estiveram lá. 2 você esquece, nunca diga nunca, né? Mas esse se esquece, a gente não tá aqui para iludir ninguém. 1 é sonho, que eu também acho que não virá, mas sei lá, né? Vai saber. E o Wesley, esse sim é realidade. Então o único que é realidade, respondendo a pergunta que está na nossa capa aí, na nossa thumb e-mail, o Wesley é o único que é realidade, tá bom? Deixa o like aqui se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações, esteja orando por mim aí que eu tô na estrada, tá bom? Vou fazer o blend, até o blend às 4h30 da tarde, 16h30, e também o Café da Fiel ao vivo, já nos estúdios, estúdios oficiais do canal Café do Setorista, tá? Fui muito bem recebido em Franca, muito obrigado por todos da cidade, uma recepção maravilhosa, né? Os cafezeiros de Franca são nota 10, né? Principalmente as amizades que a gente fez, né? O Thales, fantástico, o Thales e a Patrícia, o nosso querido Cairo, né? Que é policial, né? O André, um cara fantástico, astrônomo, né? Fiquei brincando que é professor de geografia, que o cara é inteligente demais, ele tá querendo superar a IA, enfim, o Pradella, né? Todos que a gente conheceu aqui, né? O Gabriel, né, velho? Enfim, o pessoal... É só gente boa, né, velho? É só gente boa que a gente conheceu aqui, né? O Gabriel lá da Perlato, né? Calçados, enfim. Todos, né? O Augusto lá do Café Aleluia, enfim. Toda a rapaziada aí. Um beijo no coração, que Deus abençoe. Até mais tarde, 4h30 blend, também o Café da Fiel já dos estúdios do canal Café do Setorista. Que Deus nos abençoe, até mais. Deixa o likezão antes de ir embora e o hype também para me ajudar. Valeu. Fala, gente. Pode falar. Nessa resenha não estamos sós. Puxa a cadeira, vem tomar café comigo. Olha a garganta pra soltar a voz. Informação na temperatura certa. Café do Setorista de maneira esperta. Samir Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato. Samir Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato. Oi, fala, gente, pode falar. Nessa resenha não
puxa a cadeira, vem tomar café comigo. Olha a garganta pra soltar a voz. Oi, fala, fala, oi, fala, 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 fala. Gente, pode falar. Nessa resenha não estamos sós. Puxa a cadeira, vem tomar café comigo. Olha a garganta pra soltar a voz. Informação na temperatura certa. Café do setorista de maneira esperta. Sami Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato. Sami Carvalho trazendo no ato tudo que rola em cima do fato.